chamo, Pai, eu te envio. Vem, eu te chamo, Pai, eu te envio. Paz e bem, meu irmão e minha irmã, seja bem-vinda à nossa roda de conversa com a Pastoral da Comunicação, PASCOM. O mês de agosto é dedicado às vocações e neste primeiro domingo de agosto, dia 2, vamos celebrar a vocação aos ministérios ordenados. E hoje temos a alegria de ter a presença do Frei José Sérgio, pároco da nossa paróquia franciscana, Nossa Senhora de Guadalupe. Ele vai se apresentar um pouco melhor, dizer em qual é a custódia que ele pertence. E estou passando a palavra para o Frei Sérgio agora. Frei Sérgio, seja bem-vindo à nossa conversa, à nossa partilha sobre a vocação aos ministérios ordenados aqui com a PASCOM. Paz e bem, Deoclésio, paz e bem, Deus abençoe esse trabalho que a Pastoral da Comunicação quer fazer junto à nossa paróquia. Meu nome é Frei José Sérgio dos Santos de Oliveira. O nome José foi dado justamente pela homenagem a São José. A minha mãe era muito devota de São José. O Sérgio era um nome que era do jogador do Corinthians, né? Na época, meu pai é muito corintiano, né? Daí colocou, para não haver briga, colocou José Sérgio, né? E eu estou na vida de seminário religiosa, na vida de seminário, desde o ano de 1996, quando eu ingressei no seminário arquidiocesano de Aparecida, né? Depois a gente saiu, entrou na província da Imaculada, voltou para a diocese, retornou para os franciscanos de novo, e hoje eu me encontro numa das entidades, das 9 entidades do Brasil que nós temos. Eu estou numa delas, que é a custódia das 7 alegrias de Nossa Senhora, que nós tivemos a alegria de, em 2018, celebrar os nossos 80 anos de existência. Eu sou do interior paulista, uma cidade chamada Guaratinguetá, Vale do Paraíba, né, que é a terra dedicada ao primeiro santo brasileiro, o Frei Galvão. Né? Isso. E Frei, muita gente às vezes tem dúvidas sobre o que é a vocação sacerdotal, vocação leiga, né, vocação religiosa. E hoje nós vamos dar enfoque sobre a questão da vocação sacerdotal, sobre o que é ser padre, a missão enquanto presbítero, né? E então gostaríamos que você pudesse partilhar conosco sobre o que é a vocação sacerdotal, qual a diferença entre ser um padre diocesano e ser um frade, que é padre, que é presbítero e que pertence à vida consagrada religiosa. Por favor, partilhe para nós sobre o que é a vocação. Muito bem, na igreja são várias congregações, várias ordens que estão dentro de uma regra, dentro de um compromisso, no sentido de um carisma religioso, né? Os religiosos sempre são aqueles que fazem principalmente os 3 votos, né? A pobreza, castidade e obediência. O voto de pobreza no sentido de sem nada de próprio. E cada ordem, cada congregação, como eu disse, tem um fundador, e aí segue o fundador, mas no mesmo objetivo, que é servir a igreja, que é servir o Cristo. E cada congregação também, nós temos a vestimenta do hábito, que é esta roupa, né, que você está vendo. Mas hoje a igreja não exige que a gente use 24 horas, né? Ela é opcional, mas continua sendo a roupa do religioso, o distintivo religioso, nesse caso o hábito franciscano, a qual eu estou usando, né? Então nós fazemos esse tempo, e a vida religiosa também nós temos uma diferença, porque, por exemplo, no nosso caso a gente faz o aspirantado, postulantado e o noviciado. No noviciado a gente tem um aprofundamento maior dentro do carisma, no caso do carisma franciscano.
E ali, após o noviciado, nós fazemos os primeiros votos, né? E com o tempo, 3 ou 4 anos, nós fazemos a profissão solene. Então aí nós somos, em primeiro momento, não é a vocação a ser sacerdote, mas a vocação à vida religiosa. Depois sim que nós abraçamos a vida sacerdotal que está dentro do sacramento da ordem. E são 3, né? A ordem do diaconato, a ordem do presbiterato e a ordem do episcopado para aquelas pessoas que são chamadas para exercer a missão de ser bispo. Né? E essa diferença que nós temos com os padres diocesanos. Os padres diocesanos, aí está a palavra, né? Liga-se à diocese, ao bispo, ele é automaticamente já ligado ao bispo, a uma diocese. Geralmente não são para lugares, territórios longe, missão no sentido de ir para fora ou ir para outro estado. É ali dentro da diocese, tem a palavra no direito canônico, incardinação, né? Ele está encardinado ali, né? Ele recebe, ele estuda o tempo de estudo, alguns seminários hoje são 7 anos, é o tempo de filosofia e teologia, como nós também fazemos para ser sacerdote, né? Porém, o diocesano, ele não passa pelas etapas, como eu disse, que eu já tinha as 3 etapas, aspirantado, postulantado, noviciado. Às vezes passa por um período de experiência e depois ele faz esses 7 anos, filosofia e teologia, e é ordenado diácono, sacerdote, né? E ele está ligado, então, àquela diocese, obediência àquele bispo, né? E a vestimenta do padre religioso, aliás, que nós chamamos secular, que não está ligada a nenhuma regra, nenhuma congregação, nós chamamos de batina, né? Geralmente a batina preta, né? A batina, a cor, mas geralmente se usa mais a batina, que tem todo um simbolismo também. Acho que é importante você dar uma olhadinha às vezes lá naquilo que se fala, os simbolismos da igreja, né? Então eu achei bonito, esses dias eu e um frente estava conversando, né? Que significa os botões da batina, né? 33 botões significa a idade de Cristo, né? E depois vai... É muito, muito interessante. Então essa seria a diferença, né? Da vocação da vida religiosa e de uma diocese, né? No sentido. Isso. E Frei, você poderia nos falar também quando surgiu a sua vocação sacerdotal? Sabemos que quando ingressamos na ordem, na vida consagrada religiosa, né? Alguns jovens, muitas das vezes já têm em mente também aquele chamado, né, para a vida enquanto presbítero. Como é que isso aconteceu na sua vida, né? Quando você ingressou para a ordem, já sentiu esse chamado, desde criança, como é que você poderia nos falar um pouco? Deus fala que, aliás, né, se fala que a vocação é um chamado interior, né? Nós não sabemos dizer assim, foi uma voz que me falou. Não, dentro do no segredo do coração, né, assim é falado nas Sagradas Escrituras. A quem é dado, né, que é revelado, né? Então eu desde criança, porque eu me lembro como gente, né, aos 5 anos de idade, eu já sentia já o chamado, a vocação, naquela época, a ser padre, né? Queria ser padre. Minha mãe foi uma grande incentivadora da minha vocação, porém não entrei no seminário por causa dela, mas ela sempre me incentivou. Mais que os problemas de saúde que ela tinha, ela me ajudava, me incentivava, me levava na igreja, nas celebrações, nas procissões, e sempre estava inserido. Então, como que eu lembro, aos 5 anos, né, eu lá, em vez de algumas crianças pequenas já estão ali brincando com o carrinho, né, e brincando com algumas brincadeiras que fazem parte do tempo da infância, e minha brincadeira era celebrar a missa no quintal. Essa era a minha brincadeira, fazer procissões, né? Então, o que me lembra é o desejo ali. Depois que eu entrei no processo vocacional, né, equipe vocacional, no seminário Frei Galvão na época, aí que eu fui descobrindo o que era frei, o que era padre, né? Isso, então, a sua, podemos dizer, despertar vocacional surgiu na sua própria
região ali, né? Na própria região. Você, com a minha mãe ali, levando ela para participar das coisas da igreja, né? Do grupo de oração que havia lá no bairro, eu participando como coroinha das capelas, porque ali no meu bairro, que é o São Bento, em Guaratinguetá, nós temos 3 igrejas, a igreja do Padroeiro, São Bento, a igreja do Seminário Frei Galvão, onde funciona o postulantado hoje, e a igreja do Mosteiro das Irmãs Constitucionistas. Então nós crescemos num lugar, num berço, vamos assim dizer, católico, um berço onde fui ensinado a essa parte, né? E aí eu me apaixonei, né, pela vida da igreja, né? Assim como sucedeu a sua caminhada formativa, sabemos que hoje você é o pároco aqui na Paróquia Franciscana Nossa Senhora de Guadalupe, então a vida é uma caminhada, né? Você já falou um pouco, se pudesse nos falar mais uma vez sobre esse momento de estar aqui hoje, né? Como sucedeu. Então, aqui na minha história no nosso custódio das 7 Alegrias, foi no ano de 2006, né, quando eu fui acolhido aqui então pelo naquele momento, Frei Elivan, mas já havia um trabalho vocacional, já há um tempo já vivendo seminários, né, e aí eles me acolheram pela experiência também. E através da vinda do Frei Rogério, que hoje é nosso custódio, que está em Campo Grande, eu me senti chamado a vir trabalhar como missionário nessas terras, né? E aqui eu vim, morei um tempo em Campo Grande, fiz teologia, morei aqui em Cuiabá, fiz um noviciado, depois voltei, continuei a teologia. Primeiro trabalho missionário meu mesmo, como vigário paroquial, né? É lógico que eu fui como estudante, aliás, eu tinha acabado os estudos, fui como frade de profissão simples. A primeira paróquia que eu assumi foi a paróquia São José de Itaporã, lá no Mato Grosso do Sul, mas como vigário e o Frei Rogério como pároco. Lá eu aprendi muitas coisas, né? Inclusive celebrar casamentos, batismo, não era nem diácono, né? E o Frei tinha pedido então ao senhor bispo lá, na época, para Dom Ridovino, que hoje é falecido, e eu pude ter essa experiência, e a vasta experiência pastoral, com a juventude, com as pessoas idosas, do apostolado da oração e assim por diante. E vim aqui aí no ano de 2017, né, um capítulo, me elegeram como parte do Conselho da Custódia, como conselheiro custodial, e aí eles me deram a missão de assumir como primeira paróquia, como pároco, né, como primeira paróquia minha, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, a qual nós estamos hoje cuidando, junto aos leigos, né, que nos ajudam muito na direção e na coordenação pastoral, econômica, etc., da nossa paróquia. Assim, por que você quis ser presbítero? Na verdade, você já falou um pouco, né? O que motivou, sabemos que a vocação ela é diferente de uma profissão, né? Geralmente, quem é um profissional que trabalha enquanto profissão, às vezes tem um horário ali, né? E a vocação ela é contínua, né? Permanente. E hoje você se sente realizado nesta missão? Como é que você faz? Como você mesmo disse, né, Deoclésio? A vocação é um dom de Deus. Não é uma profissão, porque a profissão pode estar ligada também ao dom, pode estar ligada à vocação, mas nem sempre. Por exemplo, a pessoa que vai trabalhar com lixo, muitas vezes ela não é vocacionada para aquilo, mas tem que ter alguém para fazer aquele trabalho, por mais humilde que seja, um empregado doméstico. Muitas vezes não é aquele chamado. Mas, por exemplo, até um empregado doméstico que vai fazer uma comida, limpar uma casa, ela gosta, ela se sente realizada com aquilo. A vocação, eu penso que é a realização mais plena que o ser humano pode ter. E eu me sinto realizado com aquela escolha que eu fiz, né? Me sinto realizado, me sinto completo, me sinto feliz. No primeiro momento, o meu sonho era realmente poder presidir a Eucaristia. É lógico que com o tempo a gente vai decidindo muita coisa, e o que vai tornando muito importante, por mais que a Eucaristia é a mais importante da nossa vida, mas é servir a igreja, servir a Jesus e principalmente servir os pobres, né, as pessoas. A gente se sente feliz quando alguma pessoa sai, por exemplo, de uma confissão aliviada, quando sai, por exemplo, do hospital com a bênção. Quando a gente vai num velório, as pessoas, da família principalmente, saem
com espírito de fé, com vontade de voltar para a igreja, né? E que a gente fez o nosso papel ali, né? Então, esse estar com as pessoas, isso que realiza a vida do sacerdote. O Papa Francisco fala que nós sacerdotes temos que ter o cheiro da ovelha. Se não tiver o cheiro da ovelha, não adianta. Se o médico que não gosta de trabalhar com sangue, como é que ele vai ser médico, né? Então, assim também é a vida do padre. É cura da alma, né? Você é cura dar-se, né? O São João Vianney, né, que nós vamos celebrar dia 4, patrono dos padres, o padre é cura da alma, né? Essa é a missão dele. Frei, a nossa vida, qualquer pessoa tem o seu desafio, né, diante da missão, e como sacerdote tem os desafios, né, de viver o Evangelho a cada dia. E como é que você encontra as razões para superar esses desafios, né, do dia a dia? É como um sacerdote me disse uma certa vez, né? Se nós estamos onde nós estamos, é porque nós estamos por Deus. A única razão da nossa vida é ser por Jesus Cristo. Os desânimos, as tentações, os desafios, os obstáculos passam por nossa vida. Acho que nesse momento nós estamos passando por um grande desafio. Acho que todos os sacerdotes, toda a sociedade, que é o que nós sabemos que é a pandemia do coronavírus. Aí esse dia vendo lá no site, né, a Vaticano fez aí uma pesquisa, 300 padres no Brasil coronavírus, 21 óbitos já de padres, né? Nós tivemos a morte aí recentemente do Dom Henrique, né? Morreu com 57 anos de idade. E o que motiva é aquela motivação do mártir, que é o amor incondicional a Cristo, o amor incondicional à igreja, o amor incondicional às pessoas. Isso que nos motiva, né? E não há um remedinho, não existe uma solução assim, né? Realmente a busca da oração, da contemplação, não acreditar em Deus, né? De buscar sempre estar de pé diante dele, né? Como eu falei, as tentações são grandes, somos pecadores, mas a graça de Deus nos ajuda no dia a dia, né? Eu rezo principalmente para mim, no sentido assim de que eu seja fiel na minha missão, mas também principalmente os sacerdotes aí, né? Que estão desanimados, que estão de repente com depressão, de repente são afastados por alguma coisa, né? Que Deus possa ser a força nesse momento para eles. Que vocês tenham como modelo de vida, né, os santos de Deus, de maneira especial São João Maria Vianney, né? Ou São Francisco de Assis, né? Por dia da nossa vida. Isso, Frei, assim, hoje tem várias opções ou escolha o caminho que podemos fazer na nossa vida, né? E então uma pergunta, por que ser ministro ordenado hoje? Pode ser uma pergunta que ajude também muitas pessoas a ter discernimento na vida. Então eu passo essa pergunta para você e ao mesmo tempo você já pode deixar sua mensagem sobre esse dia da vocação aos ministérios ordenados. Por que ser ministro? Por que ser padre hoje? Nos dias atuais em que nós vivemos, eu falo assim, vivemos tempos difíceis, até mesmo de trevas, porque temos quantas dificuldades na sociedade, a violência, né, as guerras, a fome, tantas doenças. O mundo precisa de pessoas que estejam, como eu disse, com cura da alma, que estejam atentos, que sejam capazes de ouvir os nossos irmãos, direcionar o caminho que é Jesus Cristo, né? Nós não somos o caminho, Jesus é o caminho. Então o Padre é aquele que aponta para o caminho. Então a necessidade dos tempos atuais e do crescimento da vocação é importante, por mais que diminuiu muito, né, a vocação à vida sacerdotal. Mas eu creio que é muito importante você, jovem que está vai de repente assistir esse vídeo, as pessoas que estão nos acompanhando, vocês investirem na formação de um vocacionado, de um seminarista ou de alguém que está dentro da vida religiosa, porque a vocação é de Deus, é Deus quem chama, não é você que chama. Você pai e mãe, não é dono da vocação do seu filho, para que aquela pessoa não seja alguém frustrada no futuro, mas que seja uma pessoa realizada. Eu falei, sou uma pessoa realizada.
vale a pena sim, nesse século XXI, ser um sacerdote. Só num prazer, no sentido de que a gente pode dar nossa vida em prol do reino de Deus, construir esse reino de Deus. Então eu deixo essa mensagem, que você não desanime, que eu, 18 anos eu vivi no seminário. Então o que deu força, o que deu perseverança? Foi tudo fácil? Não. Teve momentos difíceis, até mesmo fui mandado embora. Mas Deus, se a vocação é de Deus, você pode ter certeza, homem nenhum vai conseguir destruir. Então vale a pena a gente estar nesse mundo fazendo a diferença, ajudando as famílias a crescerem, ajudando a igreja a crescer e fazer a diferença, né, como alguém que está na missão, né, de evangelizar e levar o nome de Jesus Cristo a todas as pessoas. Frei Sérgio, muito obrigado por participar conosco dessa conversa, dessa partilha sobre a vocação aos ministérios ordenados. E parabéns pela sua vocação. E você que acompanhou conosco este momento de partilha sobre a vocação aos ministérios ordenados, convido que você fique atento acompanhando conosco, que durante este mês de agosto vamos estar postando alguns vídeos, algumas reflexões sobre a vocação. Antes de encerrar, desculpa, gostaria só de deixar a mensagem que as pessoas vocacionados, né, que queiram ser acompanhados aqui na nossa paróquia. Hoje o responsável é o Frei Aguinaldo, né, que tem essa missão. Você está procurando o Frei Aguinaldo, né, para fazer esse acompanhamento. Isso, então, muito obrigado mais uma vez para você que participou conosco desta roda de conversa. A PASCOM agradece e estamos aqui fazendo essa reflexão a serviço da evangelização. Paz e bem. Paz e bem. Vem, eu te chamo, Pai, eu te envio.